Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Estão bem? Sejam bem-vindas a mais um dia na presença do Senhor. Ouvindo a palavra, do Senhor. Nós estamos na presença todo dia e vai e vem ouvindo a palavra. Vocês estão bem? Tudo certo aí? Estão preparadas para a palavra de hoje? Ou não? Ou estão esperando no Senhor? Porque é Jesus. Jesus. Essa palavra ela foi gerada na madrugada. O Senhor, ela começou, a gente estava conversando ali ontem, despretensiosamente, com as irmãs. De repente o Espírito Santo já começou a mover. E hoje eram mais ou menos umas 2 da manhã. Eu estava acordada ainda. E aí a palavra terminou de ser entregue. Acho que eu estava aqui, ó. Eu dormi às 2, acordei 5h30. Ai, Jesus da glória. E quando o Senhor traz algo assim, é porque Ele quer falar com a gente de algo que está acontecendo, ou que a gente passou, enfim. São muitas camadas, né? Ele está falando com a gente de alguma forma específica, muito específica. São 3 passagens ainda que o Senhor deu pra gente no Novo Testamento. Mas eu quero saber de vocês, como vocês estão? Tá tudo bem? Como vocês passaram nos últimos dias? Como tem sido o propósito que nós estamos fazendo? Você fala, mano, nem sinto que eu tô fazendo mais, porque quebrei. Não consegui ficar quieta, não consegui. Não foi do jeito que eu pensei. Frustrou, não deu muito certo não. Como que foi? Deu certo, conseguiu fazer, conseguiu se segurar, conseguiu não responder com raiva, com indignação. Como que tá o propósito da ovelha muda aí? Como que está? Como que está? Porque hoje a gente vai para um outro nível também com o Senhor. Perceba que precisa melhorar cada vez mais meu casamento. A gente precisa retornar para o nosso lugar, né? E o lugar que a gente vai retornar é um lugar... A gente fala, né, sobre mudança, enfim, mas é um lugar que a gente vai encontrar paz também. É a mesma coisa de a gente usar um sapato apertado ou um sapato largo. Qual é a sensação de quando a gente usa um sapato apertado? Qual é a sensação de quando a gente usa um sapato maior do que o pé? Apertado não deixa a gente em paz, né? Você não consegue curtir. Você vai num casamento, você coloca um sapato mais apertado do que o seu pé, você não vê a hora do que no dia especial para aquele casal, que é o dia único, acabar para você ir para casa tirar o sapato. Ou você tira o sapato que é no meio da cerimônia, no meio da festa. Porque sapato apertado, ele tira a paz da gente. E o sapato largo, ele tira de alguma forma a estabilidade. Porque se você precisar correr com um sapato maior do que o seu pé, você corre o risco do quê? De cair. O sapato apertado, ele machuca. O sapato largo, ele tira a nossa força, a nossa potência, porque você não está estável quando o seu sapato está largo. E muitas vezes nós estamos a vida toda tentando caber num sapato que não é nosso. E caber significa estar apertado ou estar largo.
A gente quer colocar algo que não é pra gente. O sapato no tamanho certo, ele gera em nós um status de estabilidade, de tranquilidade. A gente não fala, eu com esse tênis aqui eu vou para qualquer lugar. Eu com esse sapato aqui confortável eu fico o dia inteiro de pé. Agora tenta ficar o dia todo em pé com um sapato desconfortável. Tenta ficar o dia todo com o sapato desconfortável. Não consegue. Você não vê a hora de ir embora. Você não vê a hora você não vê a hora de trocar. Você não vê, o seu pé, adulto, o pé não cresce mais. O que vai adiantar você usar um sapato que não é para o seu pé? Ah, mas eu quero ver se serve, irmã. Se servir, vai ser o seu número. Exceto alguns casos, meu é meio 36, 37, dependendo do modelo. Mas aí você vai comprar sem experimentar? Não. Você sabe que você tem que experimentar, porque senão seu pé vai te enganar. Se você falar o número. Então, assim, é um processo de se ver, de se entender. E de internalizar aquilo que o Senhor está nos entregando. Ontem foi uma bênção, de fato. Na casa de Esther, foi assim, vivemos o sobrenatural de novo. E foi muito forte. A Jaque entrou aqui, a Jaque se despediu e foi, eu devo ter sido a última a chegar em casa ontem de novo. Eu cheguei em casa hoje, 00:20, 00:30. Pra glória de Deus. Eu e minha família toda pra rua, com os irmãos, conversando. Fechamos o restaurante ontem. Eu fui, saí, voltei, fechamos o restaurante. É assim, viver na obra, com a obra, pra obra, é algo sobrenatural. A gente não termina, né? Ontem mesmo a gente falou, terminamos. Aí depende do que ia terminar, porque não termina. Foi uma grande bênção. E ali na mesa com as irmãs a gente estava conversando, né? Muita comunhão. O Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas, já que terminou esse horário. Eu cheguei em casa 00:30 já. Eu e minha família. A gente literalmente fechou o restaurante. Não tinha mais ninguém dentro. Eles já estavam lá limpando e organizando para o outro dia. Então tá tudo bem. Muita bênção. Deus é muito bom. Deus é bom demais, irmãs. E ontem ali conversando, sendo ministrada, aí eu cheguei em casa. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E eram 2h da manhã, eu estava ali pesquisando e escrevendo e anotando, na verdade, no meu bloco de notas, coisas que precisavam ser faladas. E aí o primeiro texto que a gente vai ler está em Mateus. Esse texto que eu vou deixar aqui anotado como base vai ser Mateus 27, do 12 até o 14. E hoje Deus vai levar a gente para mais um nível. A ovelha já estava muda, agora a ovelha vai aprender outras coisas sobre como é estar se comportando como ovelha. Agora é momento não só de ouvir o que era ovelha, se comportar como ovelha. Então, Mateus 27, do 12 ao 14, a gente vai ler para entender o que o Senhor quer de nós também nessa posição. Tá? Se alguém puder escrever aqui, eu já fixo. Mateus 27, Mateus sem TH, né? 27, do 12 ao 14. Obrigada, irmão. Vamos lá? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou:
Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Jesus está frente a uma acusação que o levaria para a crucificação. E são muitas as acusações ali, as pessoas, escolhem liberar Barrabás. Eles falavam, você não é o rei dos judeus? Porque eles a todo tempo queriam dizer que Jesus estava indo contra a palavra, que Jesus não podia fazer isso, falar isso. A indignação deles por aquilo que Jesus era, não é o que Jesus falava, ele era, fez com que eles desejassem, e votassem, escolhessem pela crucificação de Jesus. Mais para frente nesse texto você vai ver que Pilatos pergunta, se queria realmente que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. E eles respondiam em unanimidade, Barrabás, E ele perguntava para o povo, o que eu vou fazer com ele? E o povo, crucifica-o. Mataram o nosso mestre, Mas por poucos dias, a morte ele venceu. E quando Jesus começou a ser acusado para culminar na crucificação, porque começou a ser acusado, Pilatos veio até ele e disse, você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? E a resposta de Jesus foi não responder nada. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Pensa que Jesus estava ali e não respondeu nada. Pensa que uma das coisas que mais incomodam as outras pessoas é quando eu e você não respondemos a algo que deveria ser uma ação, Isso incomoda, isso deixou Pilatos impressionado. Veja, às vezes a gente já adquiriu um padrão tão rotineiro e tão profundo que o que acontece? As pessoas esperam de nós uma resposta que elas mesmas se habituaram em ter e que não tem a ver com nossa transformação, e sim com a nossa velha criatura. O mais desafiador de mudar um padrão é porque todo o ciclo está habituado com aquele padrão. E não que isso seja bom, pelo contrário, às vezes aquele padrão é horrível, mas você, de alguma forma, já acostumou-se com aquele padrão. Eu me recordo que a gente morava perto de uma família que eles brigavam demais. Demais, assim, era o próprio... Gente, não era comum o que acontecia naquela casa. Porque pelo barulho que eles faziam, era para eles não ter nada dentro de casa. Porque a sensação que dava é que eles quebravam tudo no quintal. E era do lado. Era vizinho. Só tinha um muro que não era muito alto separando. E quando eles começavam a brigar, a gente sabia identificar em que fase a briga estava. Se estava começando, se estava no meio, se estava terminando. Era a mãe, os dois filhos adultos e os netos, que eram filhos desses filhos. Ou seja, quem brigava eram os irmãos. O irmão com a irmã, mas assim, muito adulto. Tipo, 30 e pouco, 40 anos. E eles brigavam e a sensação que dava é que ele batia nela, na irmã. E quando ele batia nela, porque era o que ela falava, me solta, me para, ela quebrava a casa inteira.
Então era uma resposta para o ambiente. Você sabia que tal dia tinha briga. Até os cachorros sabiam, porque o cachorro ia para a rua, ficava lá do outro lado da rua sentado. As crianças mandando parar, era uma coisa horrorosa. Horrorosa. E era um padrão que foi estabelecido naquela casa. Então, só de você ouvir, você sabia que nível estava a briga. Não existia ovelha muda, ovelha calada, ovelha... Não existia. Existia um padrão. E quantas vezes as pessoas provocam uma situação porque elas estão acostumadas a ser tratadas de uma forma desprezível, de uma forma... É provocada aquela situação, a vítima provoca, o abusador provoca, é uma coisa doida. Porque existe um padrão ali que leva para um resultado horrível no final. Só que aqui, Jesus veio e crava e ensina a gente sobre outro padrão. O cenário que existia ali, e Jesus tinha o direito de se defender. Ele estava frente ao governador. Ele poderia ter dito, olha, eu fiz milagres. Eles estão me acusando, mas eles mesmos me chamavam. Eles estavam me acusando, mas eles andavam. Se eles sabem, é porque eles estavam comigo. Eles viram que lá no dia que eu curei o paralítico, que eu curei o leproso, que eu libertei. Lembra aquele endemoniado que ninguém conseguia libertar? Eu cheguei ali, eu libertei. Lembra aquele cego que era cego de nascença, que todo mundo conhecia ele? Eu curei ele. Porque Jesus poderia dizer que ele mesmo fez. Hoje a gente fala que nós participamos de algo, fomos instrumentos de algo, porque nós fomos canal do Senhor, que a gente foi, em nome de Jesus a gente orou. Jesus orava em nome dele mesmo. O Pai. Mas ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele não fazia algo por alguém, ele fazia algo porque ele era o Filho de Deus e ele tinha poder para fazer. Não foi ninguém que ele modelou, que ele seguia, a não ser os passos do Pai, a não ser aquilo que o Pai entregou para ele, aquilo que ele já sabia, veio cumprir. Então, quando acusam, quando Pilatos chega para ele e começa a acusar, veio buscar, na verdade, uma resposta da acusação que estavam fazendo, Jesus poderia ter falado tudo isso. Poderia ter falado para eles, vocês são pessoas ingratas. O quanto que isso daí ajudou vocês, o quanto... vocês querem dizer que eu não sou? Então é meu amigo, que se vocês forem procurar no registro, já tinha dado como morto. No registro... Pergunta lá pro pessoal. Vocês esqueceram que ele saiu do túmulo depois de 3 dias, ele chamou para fora? 3 ou 4, né? Vamos dar margem aqui para confirmação. 3 ou 4, mas eu acho que foram 3. Pensa, irmãs. Ele tinha tudo para se defender. Quantas vezes uma pessoa que a gente gosta, ou já aconteceu isso alguma vez, enfim, ou pode acontecer também, uma amizade que você se dedicou anos, que você fez, que você ajudou, e de repente aquilo acaba, aquilo muda, aquilo vira, e você quer o quê? Dizer as coisas que aconteceu. Veja bem, aquele dia lá a gente fez tal coisa, ou eu te ajudei, ou não sei o quê, emprestei. Às vezes você fez tanta coisa, mas o que você faz quando alguém que você ama muito te vira as costas? O que tem para dizer? A Bíblia é clara. Mas Jesus não lhe deu resposta nenhuma. A gente muitas vezes tem a necessidade de debater, de questionar, de falar, de se explicar, de se defender para pessoas que não querem nem saber o que está acontecendo. De alguma forma, todos esses milagres que Jesus fazia chegaram no ouvido de Pilatos. Ele não era um homem desentendido. Se ele quisesse mesmo saber todas as outras coisas, ele poderia ter dito, você está quieto, eu vou chamar os seus discípulos. Vou esperar, vou chamar aqui, vou chamar os teus acusadores e vou chamar os seus discípulos. Vou eu mesmo perguntar, inclusive,
para quem foram, para as pessoas que foram beneficiadas, se como que eram, como elas eram, se realmente... Vou instalar um inquérito aqui, vou investigar. Queria ouvir de Jesus. E muitas vezes as nossas falas, as nossas palavras são só mais combustível para as outras pessoas continuarem não acreditando, continuarem não ouvindo, continuarem tendo... Em Marcos 15, 4 e 5, Marcos 15, 4 e 5 diz assim: Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Em João 19, 9 diz assim: E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Quando alguém te pergunta sobre algo que você já percebeu a intenção, quando alguém te pergunta sobre algo que na verdade quer usar aquele algo para ganhar tempo ou para ter mais informação, a melhor resposta é não responder nada. Às vezes também responder algo é alimentar um padrão de alguém. Às vezes responder algo naquele momento é ter a necessidade de se defender para gerar ainda mais conversa. Quantas vezes no meio de uma discussão, quando uma das pessoas ficam quieta, ou fala para o outro assim: Você tem razão. Você tem razão. Você está certo. Percebe como a outra pessoa diz: Você está querendo dizer isso para acabar a conversa? Você está concordando comigo ou você está querendo terminar a conversa? Você está querendo... Você está concordando... A outra pessoa, ela fica com mais raiva ainda muitas vezes. Ah, você está querendo que eu fique quieta? Você está mandando parar de falar? Não, só estou dizendo que você está certo. Aqui não está escrito explicitamente, mas eu quis e quero imaginar. E é isso que eu quero que você pratique hoje, nessa live. Porque a ovelha muda e a ovelha calada, ela continua sendo um propósito. E se você sente ainda que você não conseguiu cumprir esse propósito, é uma ótima oportunidade para começar hoje de novo. Se você sente que ainda que foi um teste, que você estava sendo treinado, você pode dizer: Amanda, foi um sonho, foi um pesadelo. Eu ainda não consegui chegar lá. Agora é uma ótima oportunidade para a gente retomar, para você, para eu, para mim, para você, para quem precisar. Entendendo essa palavra, se comportar, porque o primeiro chamado foi para a gente fazer isso dentro de casa. E na sociedade também, com os amigos, enfim. Mas o primeiro chamado, era... Agora existe também um chamado, porque agora intensificou, e talvez a gente não tenha passado nem do primeiro, nem da primeira fase, já está na segunda. É sobre o que falam, é sobre o que postam, é sobre os vídeos que gravam, é sobre os comentários. Eu sei, irmã, pode ser que tem coisa que você fala, eu sei que está falando comigo, mas escreveu o seu nome. Aqui Pilatos se direcionou a Jesus e mesmo assim ele não falou.
Se é algo que não falou o seu nome, que é algo que não... Amanda, mas tem... Eu sei, Amanda, foi pra mim. Aquele status da minha cunhada, Amanda. Aquele status foi pra mim, eu sei. Eu sei. Amanda, o meu colaborador, eu sei que ele escreveu aquilo lá, postou aquela música, postou aquilo. Eu sei que foi, eu sei. Mesmo que não tenha seu nome, você sabe que foi pra você. Ou mesmo que tenha o seu nome, você saiba que foi pra você. O que o senhor está dizendo aqui pra gente, ensinando? De onde você vem? Não respondeu nada. Veja de quantas coisas estão te acusando. Jesus não respondeu nada. E a pergunta aqui? Você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. O silêncio, irmãs, também é posicionamento. E ele, para as mulheres, é um dos mais difíceis, porque a gente fala bastante. Então, quando alguém silencia, a gente quer resposta, ou quando é pra gente silenciar, a gente tem dificuldade. Aqui não está escrito, mas avaliando, pesquisando e escrevi alguns pontos aqui, que o primeiro ponto que existe na palavra é que Jesus estava em silêncio. Isso é fato, isso está escrito. Esse silêncio, ele era verbal. Verbal. Mais pra frente ali, ele responde uma única... Ali, no livro de João, mais pra frente um pouquinho, ele só responde Pilatos quando Pilatos infringe a autoridade que Jesus outorgava ao Pai. Né? Ali na frente, vocês vão ver no livro de João, no capítulo de João 19, ele responde quando Pilatos, um pouquinho mais pra frente só. Quando Pilatos diz, você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Jesus não falava para se defender. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Só nessa hora que Jesus responde para ele assim, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ele conversa depois, mas quando se refere a se defender, Jesus não fala nada. Você não vai se defender? Eu? Você não vai falar? Você não vai discutir? Irmãs, é libertador quando a gente descobre que a gente não precisa responder tudo que falam da gente, ou tudo que falam pra gente, ou tudo que falam na nossa frente. É libertador. Quando eu e você descobrimos que a gente pode ficar quieto também, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, e 2 ouvidos, 2 olhos. Por que será que a gente não tem 2 bocas? Ah, Amanda, porque não ia ficar bonito. A gente tem referência do que é bonito, que a gente só tem uma, mas se tivesse 2, a gente não ia saber. Se tivesse todo mundo sendo feito com 2 bocas, todo mundo ia achar normal. É que a gente tá acostumado com essa formatação. Por que será que, né? Aí quando eu coloco aqui, eu comecei a colocar algumas características que eu acho, que eu comecei a perceber. Mas, enfim, não é pra conjecturar, não tá escrito, não fica pensando muito não, mas... Existia ali um silêncio verbal. E agora, é óbvio que a gente não está falando de acusação de nada, mas quantas vezes nós sentimos desejo de retrucar as coisas que a gente está vivendo ali no nosso dia a dia? Algo que poderia o exercício, que poderia ter a externalização, que poderia ter uma ação que validasse o propósito que a gente está fazendo.
fazendo? Deixa eu explicar. A gente tem a oportunidade todo dia de continuar no propósito, mas a gente pega a mesma oportunidade e quebra o propósito. Quer ver só? A gente está no propósito de ser sábia, de perceber, de ouvir, de colocar as coisas no lugar, e de repente você tá ali e você tá vivendo a sua vida. Aí de repente o seu marido, ele começa a escutar um vídeo alto perto de você. Tá escutando lá. Tá concentrado. Às vezes até o brilho do celular assim tá estralando. E tá escutando, ele tá compenetrado. E o volume assim do vídeo tá lá. Qual que é a sua reação? Aquilo ali você tá dentro de um ambiente de teste. Você tá dentro de um ambiente. Qual que é a sua reação quando isso acontece? Ou quando, Amanda, eu não sou casada, mas quando a minha mãe faz isso. Sua mãe tá ali à noite escutando tá lá no celular dela e tá escutando algo no último volume. Qual que é a sua reação? Como que você se comporta? Como que aquilo, o quanto aquilo mexe ou não mexe com você? Quando dentro de casa o filho, o esposo, o marido fala, não achei tal coisa. Eu não achei. Eu não achei. Como que você e eu reagimos? Veja, a mesma situação que te habilita no propósito é a mesma situação que faz você e eu quebrarmos o propósito muitas vezes. A mesma situação que nos mudaria de nível, que nos colocaria em outro degrau, que nos colocaria em outra, faz com que a gente... A mesma situação que faz com que você exercite a sua musculatura de ovelha ali que está aprendendo, você está indo ali, você está exercendo a sua musculatura. O mesmo exercício que faz você exercer essa musculatura é o exercício que está te lesionando. Como que a gente reage? Como que a gente responde a isso? A mesma situação. E aí você tá dentro de um propósito que você tá tendo já que ser moldada, que você tá tendo que ser... É sobre a gente. E aí tudo que acontece a gente quer o quê? Depositar no outro. Que o outro não está fazendo algo que tá doendo na gente, porque na verdade é necessário, porque a gente tá sendo tratada. A gente tá sendo tratada. A gente tá sendo moldada. Então parece que caiu uma agulha no chão, aquilo já começa a ter outro peso. Por quê? Porque é a gente que está no processo de aprendizado e de gerar frutos a partir de algo que a gente precisa melhorar. Ali existia um silêncio verbal. Jesus não responde a nada. É libertador, mas se a gente conseguir, além de não reagir, não sentir. Entendeu? Você precisa... É necessário porque o silêncio, ele é importante. Ah, mas você faz isso, você... Às vezes você tá dentro de um lar que a pessoa tá falando, você não para, você não sei o que, agora tudo pra você é espiritual, tudo pra você é Deus. E o que que você vai responder? O silêncio de Jesus perturbou Pilatos. Incomodou. Ele ficou indignado. Como assim você não vai falar? Como assim você não vai reagir? Como assim você não vai brigar mais? Isso desestabiliza um ciclo natural que não era bom. Mas ou eu e você escolhemos quebrar o ciclo da nossa vida, da nossa família, daquilo que fomos ensinados, ou nós repetiremos, ou teríamos repetido ciclos dos nossos bisavós. O silêncio, ele também demonstra firmeza, ausência de medo. A pessoa não fala... Pelo contrário, às vezes quando uma pessoa fala tanto,
fala muito, é porque ela está com medo. Quando a pessoa está quieta, Jesus estava ali, ó, quieto. Tinha raiva nas palavras de Jesus? Não, porque não tinha nem palavra. Tinha medo. Será que a gente consegue ouvir pessoas, ouvir algo e continuar neutro? Rosto neutro? Neutro. Ah, tá falando, tá não sei o quê, tá discutindo, tá acusando e você tá com o rosto neutro. Tenta fazer aí um rosto neutro. Faz um rosto neutro aí. Tenta, porque pode ser que tem que ser um treino. Porque às vezes a gente está acostumado a se expressar tanto, a dizer rosto neutro. Olá, você me chamou? Só um momentinho, já vem. Neutra. Pode falar. O sistema ele foi condicionando as mulheres para um lugar em que em muitos lugares, né, em muitas casas, não nas nossas, graças a Deus, mas em muitas casas, as mulheres são condicionadas a um processo, a um ciclo que as referenciam como mulheres desequilibradas. Um dia, no meio de uma pregação, é que eu tinha que ser ovelha muda, né? Porque umas coisas que eu falava, será que sou eu que estou ouvindo isso? Um dia, no meio de uma pregação, foi falado, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para essa mulher, você é desequilibrada. Eu falei, como é que é? Eu tive que ser ovelha muda no meio da igreja. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, mulher, você é desequilibrada. Irmãs, em nome de Jesus. O mundo quis colocar esse rótulo em nós. Tudo contribui. E a gente foi absorvendo isso como um DNA. De tudo tem que falar. Tudo tem que discutir, tudo que tem que debater, tudo tem que tudo não tem que nada. Jesus não respondeu nada. O silêncio de Jesus, pode perceber que tem pessoa que fala, né? Discuta comigo, fala, xinga, mas não fica quieto. Tem pessoas que usam isso, inclusive, como uma forma de... Tem gente que usa o silêncio como uma forma até de abuso. Porque o silêncio de Jesus, ele foi um silêncio circunstancial e um silêncio totalmente estratégico. Foi para quebrar uma expectativa humana e colocar aquilo no lugar certo. Quais têm sido as nossas respostas para os dias que nós somos provadas? A gente tem conseguido se segurar, tem conseguido se manter no propósito? Tem conseguido ouvir e tem conseguido aplicar como deveria? Tem conseguido ouvir e não precisar falar coisas que já são claras? Pode perceber que o que mais irrita a gente em algum momento é as coisas óbvias. Tipo, é óbvio que o negócio tá aqui. Fulano, onde que tá minha meia? É óbvio que a sua meia tá na gaveta. E é óbvio que se ela não estiver na gaveta, ela tá na máquina para lavar. E é óbvio. Tá, se é óbvio, por que a gente precisa responder?
Percebe que a gente derrapa no óbvio. A gente vai jantar? Não, a gente não vai jantar, a gente vai... A gente, né? Se é uma irritação pelo óbvio. Se é óbvio, não precisa responder. Sorri a cena. Isso faz com que a pessoa ouça o que ela está falando. Porque se antes você já respondia, é claro que vai. Você quer ver que eu vou achar? Quando você parar de responder e eu pararmos de responder as coisas de bate-pronto, a gente vai levar as pessoas para um outro nível delas. Porque tudo que acontece faz com que o que a gente seja retornado para o velho padrão. É o velho padrão. As mulheres estão cada vez mais querendo avançar, resolver, decidir. É óbvio que o meu público aqui é majoritariamente feminino. Mas tem alguns homens também. Mas eu nunca recebi mensagem de um homem se preocupando com alguma coisa. Ó, esse mês, e eu só recebo, eu tô preocupada, não sei o que lá, é isso aqui, é o aluguel, é a escola das crianças, eu tô precisando, eu tô não sei o que, eu tô lá, eu tô... As mulheres estão num padrão que foi conduzido e foi tido como ela fala, ela resolve, ela... E a gente está saindo na frente numa posição que está custando a própria saúde física e mental. Eu nunca recebi uma mensagem de um homem se preocupando com o aluguel que ele tem que pagar. Nunca. Amanda, me ajuda, Amanda, eu tô pensando aqui o que eu poderia fazer para ajudar ainda mais, para fazer... Não. Amanda, pensei aqui, não sei o que, Amanda, segue o currículo. Meu currículo, se você souber aí de alguém que você conhece, de algum cliente que você teve, é sempre a esposa tentando resolver o problema da casa. O problema de onde fica a meia, de onde fica a cueca, o problema de quem vai pagar o aluguel, o problema... E depois a gente fala que tá difícil. Ah, mas veio da mãe dele, então a mãe dele plantou. E o que a gente fez? Regou? Colocou ainda mais adubo? Alguém plantou, é criado, veio criado com a mãe, criado com a avó, criado não sei com quem. Tá. E aí você adotou também, para continuar criando. E muitos dos problemas que existem hoje foram problemas que foram ignorados no passado também. Ou se transformou num sapo da noite pro dia. Ah, não, era... Nossa, era assim, ó, referência. Saía na Forbes. E agora não é mais. Aí, se não é mais, tem que avaliar também a nossa participação nisso. O que aconteceu? O que era e não é? Não, Amanda, já melhorou muito. Então, irmã, vamos lidar com os fatos. Vamos ali, continua orando, continua jejuando, continua. Não para, não. Porque se parar, estraga. Parar de mexer o doce, gruda, queima, vira um bololô. Continua mexendo aí. Mexe o doce. Como a gente tem respondido para tudo que tem acontecido com a gente? Como a gente tem respondido? Já viu aquela frase? Como que é aquela frase que eu ia falar mesmo? Ah, estão falando, né? Quando alguém fala, fulano falou de você. O que ele falou é verdade? Então você não precisa se preocupar. O que ele falou é mentira? Então você também não precisa se preocupar. Entendeu? Falou a verdade? É. Então deixa eu falar, que é a verdade, não precisa ficar escondido. Falou é mentira? É mentira. Então não se preocupa, porque a mentira vai ser descoberta.
Eu sei, irmãs, que é um desafio, né? Algumas provas que a gente passa, inclusive dentro de casa. Quando eu disse para o Senhor que eu estava cansada já, mas eu tinha feito toda a minha lição de casa. O Senhor mandou eu ficar calada, eu fiquei muitos dias calada. Eu passei por um processo assim que foi muito desafiador na conversão do Rafael. O Senhor não me deixava falar, não me deixava reclamar. Foi onde o Senhor foi me prensando. O Espírito Santo me movia para entregar recados para o Rafael. Entregava recados assim que eram gerados no secreto. Alguns ele ouvia, outros ele ouvia e falava, entendi, mas não é para agora. Também não é tão fácil assim fazer isso. Era algo que quase me levou embora, porque já não é fácil você entregar recado da parte de Deus para alguém que é muito conhecido seu, que mora com você, ainda mais se essa pessoa não receber. E não é não receber, eu não acredito, é não receber no sentido, entendi, mas não vai dar para acontecer isso não. Eu falava, mas não sou eu. Eu falava, mas mesmo assim, não sendo você, é como se ele dissesse assim, manda um recado lá para o Senhor que não vou aplicar isso não. Então, mas o que acontece é que eu precisei fazer tudo para reivindicar o resultado. Eu precisei fazer a minha parte. E eu foquei só em fazer a minha parte. Eu não foquei em converter o Rafael. Eu não foquei em ver ele mudado. Eu não foquei em ver ele fazendo outras coisas. Eu foquei em falar, Senhor, o que é para eu fazer? Porque toda vez que a gente se concentra naquilo que é pra gente fazer, a gente consegue controlar os próximos passos, não no sentido de saber o que vai acontecer, mas no sentido de saber, eu vou cumprir com aquilo que é a minha parte. Eu não posso querer por ninguém, eu não posso decidir por ninguém, mas por mim eu posso. E esse processo, quando eu fiquei no secreto com o Senhor e Ele disse para mim, faça isso, faça aquilo, eu não tinha tempo para saber se o Rafael estava fazendo ou não, porque eu estava tão concentrada em não derrapar, em não deixar, eu estava tão disposta a gerar a minha resposta, eu sabia que aquele processo, que aquela gestação nasceria algo. Só que eu não sabia o que ia nascer. Eu sabia que aquelas dores que eu passava, que tudo aquilo que eu estava vivendo, geraria um resultado para o Senhor. O que acontece é que muitas vezes, no meio do processo, a gente quer negociar. E a gente fala, não, eu vou fazer se o fulano fizer, eu vou na igreja mais ou menos, eu vou servir a Deus de qualquer jeito, eu vou fazer. O fulano... Entenda, não é sobre o fulano, você tá correndo na sua raia. É na sua raia que você nada, é na sua raia que você corre, é na sua raia que você está fazendo. E veja, se você fizer o que o Senhor está pedindo para você fazer, você pode reivindicar. Mas enquanto você não está cumprindo aquilo que o Senhor pediu, qual reivindicação vai ser feita? Terminou de fazer passo por passo? Quando eu terminei de fazer tudo que o Senhor pediu para mim, eu já estava cansada, se eu pudesse colocar isso numa estrada, eu já tinha deixado os calçados, já tinha deixado, meu pé já estava assim, ó. Se eu pudesse colocar isso numa metáfora, eu já estava assim, eu estava chegando. Por isso, irmãs, que eu não posso dizer para você é sua advogada, porque eu sabia o quanto que eu corria o risco. Se eu falar para você, é isso mesmo, mas veja bem, eu vou estar te colocando numa posição que não gera o seu milagre. Agora, se eu disser para você assim, é isso que eu posso te dizer como irmã e como amiga, pergunta pro Senhor até onde você tem que chegar e vá com tudo. Porque toda vez que você negocia com o seu caminho, você negocia com o seu destino. Toda vez que você negocia com o que o Senhor está pedindo para você, você está negociando com aquilo que está sendo gerado dentro de você. Eu falei, Senhor, o Senhor pede para mim porque é comigo. E eu sou intensa, e eu só sei viver assim, o Senhor me conhece, o Senhor me formou, o Senhor está me tratando. Eu quero que o Senhor diga para mim o que eu tenho que fazer. Se é para fazer pão todo dia, eu vou fazer pão todo dia. Se é para fazer pudim todo dia, eu vou fazer pudim todo dia. O que é para eu fazer? O que eu tenho que fazer? Não, o que eu preciso? Porque eu preciso sair dessa situação. O que acontece é que a gente não quer perguntar porque a gente não quer resposta, porque a gente não quer fazer. Quantas vezes, irmãs, eu encontrei mulheres fortes pelo caminho que o o Senhor estava pedindo para elas é para elas pararem de ser fortes. E elas simplesmente não pararam, estão até hoje.
Quantas mulheres o Senhor pediu para deixar, para parar, e elas simplesmente disseram, se eu parar, é como se falasse, manda um recado lá para o Senhor. Viu, ele tá mandando um recado para mim, quanta arrogância, prepotência, superioridade para responder para o Senhor que ele se enganou. Por acaso Deus se engana com a entrega que foi enviada no seu endereço? Por acaso você está achando que o Senhor é um senhor? Que o papai é um que não sabe usar o GPS, que a mensagem não foi para mim, para você? Não foi comigo. Toda vez que a gente fala a mensagem não foi comigo, não foi para mim, a gente está postergando o nosso destino, o nosso resultado. Se a gente pegar o que a gente está aprendendo, o que o Senhor está falando e aplicar, a gente vai gerar algo. Quando eu decidi fazer tudo, não era muito. Eu negociei meses ou muito. Quando eu decidi falar, Senhor, eu te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Será que a gente entregou tudo? Eu te entrego a minha necessidade de falar, Pai, eu te entrego a minha necessidade de ser forte, eu te entrego a minha necessidade de ser senhora de mim mesma, eu entrego a necessidade de ser empoderada, eu te entrego a necessidade de discutir, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. A gente sofre por coisas que a gente deveria estar entregando. É amor próprio. Fazer a vontade do papai é se amar. Porque ele nunca vai dar algo pra gente que nos leva pro pior. Nunca. Nunca. Fazer algo que o Senhor pede é confiar que o Senhor tem uma resposta. É sair do controle. Fazer algo que o Senhor pede é entregar para o Senhor e dizer para Ele, Pai, eu confio em Ti como meu Pai. Eu não sou senhora de mim, eu não sou senhor de mim mesmo. Confiar em Deus é entregar para o Senhor aquilo que Ele veio para ser na nossa vida. O Senhor e Salvador. Quando eu entreguei tudo para o Senhor, eu não entreguei tudo para o Rafael, eu entreguei tudo para o Senhor. Falei, Senhor, está consumado. O Senhor me pediu jejuns e propósitos intermináveis. Só que aí eu olhei para Ele e falei, Pai, está consumado. Eu já não vivia mais pela vaidade, eu já não vivia mais pela necessidade, eu não vivia por network, eu não vivia por nada. Eu tinha entendido que os meus olhos agora não me enganavam mais, eu tinha visto o Senhor. E por eu ter entregue tudo, o Senhor disse para mim, eu tenho uma resposta para você. Eu falei, uau, que bênção. Que bênção que o Senhor me respondeu, que bênção que o meu propósito... E eu não fiz para receber algo, mas o Senhor disse para mim, não, agora chegou o tempo da resposta, eu tenho uma resposta para você. Você realmente correu na sua raia, você nadou ali, e foi lindo, eu recebi. E eu tenho uma resposta para você. Quando o Senhor falou para mim, eu ouvi. Eu ouvi o seu silêncio. Eu ouvi as suas orações, eu vi a sua obediência. Eu recebi, filha. E eu tenho uma resposta para você. E eu falei, ok, Pai. Glória a Deus. Qual é a resposta? A resposta é que eu vou levar o seu marido. Você gerou uma resposta. Você gerou. Você gerou algo para mim, eu recebi. E eu venho agora com a minha parte para você. Eu vou levar o Rafael embora. A sua obediência gerou no seu marido algo. O seu propósito gerou no seu marido algo. A sua resiliência, a sua fé, a sua confiança gerou algo para mim.
Tudo que eu pedi e você fez gerou uma resposta. E a resposta é: seu marido vai morrer. Entende, irmã, que quando você faz o que o Senhor pede, você não sabe o que vai acontecer. Só que a gente não pode querer reivindicar algo antes de ter terminado o processo. Como você quer reivindicar a revisão de uma prova se você não terminou a prova? Está inconclusiva. Como que você vai reivindicar algo se você não fez o que precisava ser feito? Como você vai reclamar de algo que você não comprou? Como você vai pedir algo que você não experimentou? Como você vai julgar o morango do amor se você não comeu o morango do amor? Primeiro você come. Primeiro você experimenta. Come de novo. Tenta fazer. Dá seu jeito. Depois você fala para o Senhor que tem que ser: ó Pai, com toda humildade ainda. Ou fica ali quietinho, tá tudo bem também. Mas primeiro a gente faz a nossa parte. Primeiro a gente entrega o nosso muito. E quando ele o Senhor olhou para mim e falou: filha, gerou. Realmente você gerou. O seu silêncio gerou algo nele, gerou algo para mim, subiu como gerou. Você fez, você orou, você fez e realmente o coração dele não amoleceu. Então, como eu não deixo meus filhos sem resposta, a resposta para você é: o seu marido vai partir. Arruma a tua casa, prepara o teu coração, porque o luto entrou dentro do teu lar. Você já achou mesmo que depois de todo aquele tempo era isso que eu queria ouvir do Senhor? Que o meu jejum tinha gerado um sepultamento? Que o meu jejum tinha gerado, que o meu silêncio tinha gerado a descida do meu marido, possível descida do meu marido para a sepultura? Aquilo que eu e você estamos fazendo pro Senhor, no Senhor, vai gerar uma resposta. Mas você nem imagina qual vai ser a resposta. Porque eu e você não temos controle do que é o futuro e do que é o melhor para nós. Por isso que a gente está gerando algo e esse algo não fica espantada não, porque é resposta de oração. É resposta de obediência. Nossa, eu obedeci, minha pessoa foi para o Senhor. Eu não sei. Eu não sou advogada eu não sei. Ah, eu fiz tudo o que aconteceu, meu marido vai se converter, vai comigo. Pode ser que ele pegue as malas e vá embora. Irmãs, eu não posso mentir para você. Você está disposta a entrar no secreto do secreto, no secreto do secreto? Está disposta a abandonar, a entender, a rasgar as vestes, a tirar os tronos? Está disposta? Eu poderia vir aqui para você e falar: olha, você vai fazer isso e depois vocês vão reconstruir, vão casar de novo, vão ir para a praia. Eu não sei. O silêncio de Jesus, a obediência de Jesus levou Jesus para a cruz. Ele não respondeu. De onde você vem? Não respondeu. Estão te acusando? Não respondeu. Você não vai responder? Não. Ele nem respondeu. Não, não vou responder. Ele simplesmente não respondeu. O silêncio, a falta de defesa em primeira pessoa de Jesus fez com que culminasse naquilo que era o final das coisas, a cruz. Às vezes o meu silêncio, o seu silêncio não vai levar a gente para um oásis, vai levar a gente para uma situação mais desafiadora do que a atual. A obediência não quer dizer que você está gerando para você naquele momento uma viagem para Disney, para Dubai, conhecer as praias lá do Cancún. Tá servindo o Senhor por garantia disso? Tá servindo errado. A obediência de Jesus fez o quê? Ele não se defendeu. É óbvio que existe um propósito, mas Jesus, ele... Não vou falar. Estamos falando lá de... Gente, que lindo. Imagina o silêncio, olhando para Pilatos. Tenta imaginar o rosto de Jesus neutro. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura. Ai, mas é lindo para mim. Coisa mais linda do mundo. Imagina ele olhando. Os pés
que deviam ser todos calejados de tanto andar, as mãos que carregavam histórico de toda uma vida como carpinteiro, os olhos, imagina o cabelo, as roupas, na frente de Pilatos, a multidão gritando, acusando, os discípulos em algum lugar ali observando o que ia acontecer com o mestre, porque estava chegando realmente na consumação daquilo que estava acontecendo, acusações, todos os milagres como histórico, e ele mudo. Pensa, tenta imaginar Jesus olhando para Pilatos. De onde você vem, Jesus? Olhando para ele. Quantas vezes o que a gente só precisa fazer é ficar em silêncio? Quantas vezes o que Deus está pedindo para você e para mim nesse momento é só não responder com todas as armas? É só deixar o óbvio se manifestar como óbvio, sem precisar ficar discutindo e falando. Pela milé, é só o silêncio. Jesus eu não imagino Jesus olhando com desprezo, nem com descaso. É um rosto neutro. Passa assim, como se fosse uma linha bem no seu olho, assim, ó, fica olhando para um ponto fixo. Aqui vocês escreveriam, Amanda travou? Amanda travou a live? Porque se eu ficasse aqui, ó, tô olhando para lá, olhando para vocês assim, ó. O que isso te causa? Tranquilidade ou desespero? Se eu ficasse aqui, abrisse essa live e ficasse 15 minutos em silêncio. Você sairia nos primeiros minutos? Você deixaria esse silêncio mexer com você? Se eu ficasse 1 hora aqui, 1 hora e pouco em silêncio, quais pensamentos viriam na sua mente? O quanto esse silêncio te abraçaria ou te perturbaria? Por que essa necessidade? O tempo todo de verbalizar. Para as irmãs que assustaram um pouco, irmã, que eu acho que talvez não sabia desse testemunho do Rafael, depois o Senhor revogou, ele obedeceu, mas depois nós tivemos a prova que ele morreria mesmo, porque depois ele quase sofreu um acidente e ele mesmo falou que era o dia da morte dele, entendeu? Ele tá vivo, glória a Deus, aleluia. Mas porque ele não obedecia. Só que eu falei, tá bom, Senhor. O nosso silêncio, irmãs, geram coisas. Eu achava que eu não ia conseguir mais conversar, que eu não ia conseguir mais ensinar, que eu não ia conseguir mais nada. Eu achava que eu não ia conseguir mais. Porque tanto tempo que eu fiquei quieta. Só que gerou uma resposta. E gerou, de fato, a conversão do Rafael. Gerou um batismo. Gerou tudo que precisava ter sido gerado. Eu tive participação em que parte? Obedecendo. A gente não está acostumado, não fomos ensinados a ficar em silêncio. Ninguém manda em mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu quiser, eu compro. Se eu quiser, eu não preciso de ninguém para nada. Eu não preciso de ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de ninguém pagando as minhas contas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não consegue ficar em silêncio. Não consegue ouvir uma frase inteira. Não consegue ouvir um vídeo alto sem dizer, você é surdo? Parece que não ouve. Você não está ouvindo bem? Quer ir no médico? A gente vai achando formas de atacar as pessoas de outra forma. Você não viu? Você é cego? Gente, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Não dá para se tratar desse jeito. Não dá. Não dá.
Isso, além de tudo, é falta de educação. Como que pode conhecer a pessoa na vida adulta e tratar a pessoa como se a pessoa fosse... Não dá. Pelo amor de Deus. Não dá para ter isso. Não dá. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Você colocar uma câmera hoje, para a gente encerrar. Colocar uma câmera hoje dentro da sua casa e passar para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro assistindo pay-per-view aí dentro. Qual seria a impressão que as pessoas poderiam falar? Se colocasse hoje uma câmera em todos os cômodos da sua casa, pelo que a sua casa seria conhecida? Vamos lá, colocou uma câmera na sua cozinha, colocou uma câmera no seu quarto, colocou uma câmera no corredor, nos quartos das crianças, e todo mundo tá assistindo lá. Que né, era a audiência, movimentava milhões, bilhões. Pessoas dentro de uma casa, tendo comportamentos humanos, e as pessoas assistindo e julgando. E votando, esse aqui merece, esse aqui. É um jogo psicológico. Agora pensa colocar uma câmera aí. Seria conhecido como casa do quê? Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. Ou passa lá em casa, Jesus. Vai lá, Jesus. Ajuda, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra. Ou já é? Já é? Ou como seria conhecida essa casa? Casa da mamãe urso, do papai urso, ou casa da mamãe ursona e o papai ursinho, como seria conhecido? As historinhas contam muito sobre casa, né? Lembra da casa dos 7 anões? Tinha a casa daquela lá que foi dormir lá e dormiu na cama dos ursos, foi encontrada dormindo. Esqueça aquela história. Que comeu a comida, dormiu. Como que ia ser conhecido a sua casa? Ah, ali é a casa da discussão. Não, ali é a casa do silêncio, a casa da paz, a casa da criatividade, a casa da diversão, a casa da comunhão, a casa da união. Como que, se as pessoas abrissem uma enquete para votar, que nome que estaria lá na enquete? Sabe, que você falaria, não, esse aqui não é, mas esse aqui é. Qual que é o nome que poderia ser dado para sua casa? Tá cheio de câmera aí, como que tá sendo? Tá tranquilo? Tá preocupante? É um chamado, tá? Eu e você não precisamos responder a tudo. Jesus tinha formas infinitas de se defender. Ele podia discutir, falar várias coisas, falar de Pilatos, falar de todo mundo, falar não sei o quê, falar tudo. Eu vou falar tudo, você não vai falar nada. Calma. Eu vou falar, vou me defender, eu vou fazer, eu vou. Não. Jesus não falou nada. Você não vai se defender? Pensa lá, Jesus de pé. Aquela gritaria, aquele povo sabendo que vai para a cruz. Pensa, você não vai falar nada? Não que se Jesus falasse ia impedi-lo de ir para a cruz, entende assim? Mas olha o ensinamento. Porque às vezes mesmo você indo para um sacrifício, indo para alguma coisa, olha só, Jesus ia, sabia que tinha que passar. Por exemplo, tá indo para um centro cirúrgico, sabe que vai fazer cirurgia. Vai em silêncio ou vai, porque não sei o que lá, reclamando. Jesus sabia que ele ia, ele está ensinando. Eu estou indo para lá e eu vou como uma ovelha muda. Eu estou indo para lá e irei como ovelha muda. Ele não falou. Não se defendeu. Não se defendeu. Não se defendeu. Tá indo trabalhar e tá reclamando. Tá indo fazer um negócio, tá falando. Tá indo lavar roupa. É porque essa roupa não sei o que lá. Pelo amor de Deus, não sei o que lá. Jesus,
Tá indo fazer uma comida, porque não sei o quê, toda hora sou eu, porque não sei o quê. A comida tá lá, graças a Deus, aleluia, Deus, obrigado, que tem gente que não tem o que comer. Tá indo fazer algo importante, tá indo fazer algo e tá falando. E tem que fazer, vai fazer, por que tem que falar? Que necessidade é essa de falar tudo, o tempo todo? Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu direcionamento. Muito obrigado, Pai, por selar aquilo que o Senhor já nos ensinou. Muito obrigado por não desistir de nós, por nos ensinar, por nos amar, por nos acolher, por ser conosco, Pai, todos os dias. O Senhor é maravilhoso e nós te amamos. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por ouvir a Tua palavra e entendê-la. Porque a gente não só ouve, o Senhor nos traz revelação da própria palavra, coloca várias palavras, vários momentos, vários exemplos, porque o Senhor deseja que a gente aprenda no profundo e aprenda de uma forma clara, de uma forma limpa, de uma forma lúdica também, Pai. Eu sei que não é o que eu falo, porque eu não tenho capacidade nem competência, Pai, mas é aquilo que o Seu Espírito ministra de forma individual, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que esse dia seja um dia também um marco, Pai, de mais uma transformação, de mais um lembrete, de mais uma renovação do propósito que o Senhor já pediu para nós. Porque se nós não fazemos, não entregamos, não silenciamos, não disponibilizamos aquilo que somos, aquilo que temos, não tem como nós gerarmos um resultado, porque fica pela metade, fica algo que não cresceu o suficiente para nascer e se propagar e se aprofundar. Então, muito obrigado por ter nos ensinado diariamente aquilo que precisa ser feito por nós. Nós te amamos e te louvamos e te agradecemos. Amém. Olha lá, esse louvor é lindo. Já ouviram esse louvor? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Nossa, faz tempo que eu não ouço louvor mesmo. Faça do meu coração. Agora sobe. Vou falar, que não dá pra cantar não, é muito alto. Tua casa todo dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Chama Jesus hoje pro café da manhã. Coloca uma cadeira. Aqui em casa tem uma cadeira a mais. Coloca ali, chama Jesus. Senhor, senta aqui. Pai, fica comigo. Pega a sua caixinha de promessas. Você tem a caixinha. Se não tiver, não tem problema também, irmã. Abre a Bíblia. Pega a caixinha, se você tem a caixinha de promessa. Coloca na mesa. Ou tira um versículo sem ver. Coloca cada um embaixo ali da xícara. Conversa sobre Jesus. Fala, Senhor, muito obrigado. Seja presente aqui. Coloca um louvor, irmãs. Fale de Jesus com a sua família. Espírito Santo. Outro louvor que é lindo. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo. Esqueci o louvor. Por isso que eu falo que quem canta tem que cantar. Porque se eu cantar, você já viveu o dia inteiro com o violão na mão cantando. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra... Ai, gente, eu amo louvar. Põe um louvor, irmãs, deixa o Espírito Santo invadir sua casa, sua família. Não tem como o homem não ser tocado pelo Espírito Santo, não tem como. Com amor, com carinho, meu bem, senta aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esquece tudo que aconteceu ontem. Você pensa, você, não precisa falar pra ele não. Meu bem, eu queria que você sentisse o Espírito Santo. Vamos dar a mão aqui, ó. Dá a mão pra sua família, irmãs. E fala com o Senhor, coloca aquele louvor e deixa o batismo de línguas vir. Faz a sua casa um lugar de harmonia. Olha lá. Olha aí, a gente pode ter dito que hoje a live foi sobre mansidão. Foi tudo, né? Que Jesus era tudo. Mas Jesus não saiu de si. Mansidão. Manso e humilde. Nem se defendeu. Nem se defendeu.
Amém? Hoje é um dia de comunhão, tá bom? Senta com a sua família, abraça, beija, lê um versículo, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, até amanhã. Eu amo vocês.